imaginar tristeza me corrige assim. Sinto-me só. Sinto saudades dos meus companheiros. Os meus companheiros trilham os caminhos da terra longe ultrapassada. Sei somente que esses caminhos se voam a norte. Do norte, os meus companheiros mandam mantenhas para o sul. Somos nós o sul. Nós, à sombra da acácia, na esquina da noite, na encruzilhada da praça, na inércia da pedra. Nós, na indicação do destino, na obsessão da felicidade, na esquizofrenia da ilha, na melancholia da cidade, na paz entediante da repartição, no págio dos dias agrestes, na suburbana pasmaceira dos sonhos infecundos. La luz, o aterrissar, o sentimento, despejo da vida com amor. Acaba que sofrimento, alegria, depois sofremos. Com as minhas veteranas vestes de migrante cidadão do mundo, bipartilhei entre a terra longe e a terra mãe. E lembrar-me-ei que do desterro e da expatriação, da germinação dos filhos da diáspora, nasceu a ilha. Nascemos nós, com a ilha edificada em nós. Portanto, é esse percurso que se reflete nas obras. Eu faço parte dessa geração de que muito me orgulho, não tenho dúvidas de que é das mais importantes da história da literatura cabo-verdiana pela qualidade, pela diversidade e pela quantidade da obra produzida. E isso que disse está refletido, portanto, toda essa minha poesia, digamos, desde a primeira obra, A Sombra do Sol, está refletida, portanto, nesses dois livros. E essa é uma coisa importante e vou já concluir. Eu, exatamente porque vivi em regime de partido único e vi-me confrontado com contradições internas, íntimas, insuperáveis quase, é que eu inventei, eu digo quase que à moda de Fernando Pessoa, portanto, os meus nomes poéticos. Portanto, eu tenho vários nomes literários, eu digo nomes literários ou pseudo-heterónimos, para evitar a utilização do termo heterónimo, que é muito típico de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa criou biografias, criou personalidades poéticas diferenciadas com as respectivas biografias, lugares de nascimento, profissões. O Álvaro de Campos, por exemplo, era engenheiro naval, não é? Eu não, portanto, eu quero, com os nomes literários, que são pseudo-heterónimos e pseudónimos, portanto, constatar a diversidade
que existe em mim, a pluralidade que existe em mim, portanto, na percepção do mundo e na minha sensibilidade perante o mundo. Portanto, é isso que explica a existência desses nomes literários. Eu devo dizer que eu lutei por isso. Eu lutei literalmente por isso. Porque o meu primeiro livro, por exemplo, A Sombra do Sol, tinha um prefácio de uma grande professora universitária, um prefácio fenomenal em termos de elogio ao livro. Mas eu, entretanto, antes da edição do livro, da impressão do livro em papel, eu escrevi uma introdução minha a explicar a questão dos heterónimos na minha poesia. A professora foi contra, não, que heterónimo não tenho direito de usar isso, não tenho direito, como se ela mandasse na minha obra, retirou o prefácio. Retirou o prefácio. Eu fiz questão que ela retirasse. Exatamente, fiz questão porque sou eu o dono da minha obra e hoje em dia ninguém contesta. Ninguém contesta esses heterónimos que eu uso para poesia, portanto. Erasmo Cabral de Almada para poesia mais cáustica e satírica e crítica. Zé de Santiago para poesia mais telúrica e historicizante. E Almadófer Catarino, Almadófer, né? Que vem de Offer, do meu apelido, mas a alma separada de Offer, exatamente para poesia mais lírica, de paixão amorosa, etc. E uso pseudónimos para os ensaios. Portanto, para os ensaios uso um pseudónimo que é Tuna Furtado, que é, portanto, homenagem à minha avó, Tuna, né? Inês Furtado, ou apelido Furtado, que não uso normalmente, e uso o pseudónimo Dionísio de Deus de Fontiana, que é também uma homenagem a um avô meu, e um apelido que também não uso, que é de Deus, porque tenho o apelido de Deus Monteiro. E Fontiana, o lugar do nascimento da minha mãe, mas também o lugar da primeira revolta, da mais importante revolta de escravos que houve em Cabo Verde, que é a revolta de Montagar, naquela zona da praia, de Gervaso, Narciso e Francisco. Portanto, e para terminar, acho que falei muito e peço desculpas por isso, eu vou ler, portanto, um poema que, reparem, é um dos poucos poemas meus que não é atribuído a um pseudo-heterónimo, que é atribuído ao ortónimo. Por isso é que se chama autobiografia ortónima. E ortónimo não é José Luís Offer Cordeiro Almada, o cidadão, o nome civil. É José Luís Offer Almada como ortónimo e que assina a poesia global, porque os livros vêm sempre assinados por José Luís Offer Almada e no interior do livro há partes, cadernos, capítulos atribuídos a cada um dos heterónimos ou pseudo-heterónimos. Portanto, vamos ler essa biografia ortónima que vai, portanto, na sua 7ª variação. Nasci numa aldeia à sombra de um sobrado e da austera penumbra das montanhas. Ainda criança, exauri-me nas exaustas margens das ribeiras. Galguei a úmida orografia da assomada e fiz-me árvore de planalto. O serpentear das estradas fez-me desembocar no mar e desaguar no silêncio junto a uma cidade enfeitiçada, espraiada em azul e murmúrio.
de costas para o mar, insinuei-me para além da ilha, na lenta e transparente caminhada das nuvens, para de Leipzig loucamente beijar, com amor e com ardor, a neve com odor, a carvão e melancolia, para de Lisboa intemporalmente soletrar, com ardor e com amor, com doçura, a branca pele cinzelada em arco-íris, a insaciável luz, todas as suas sombras, todas as suas tonalidades, para da Europa longamente apaziguar, com ardor e com amor, e depois longamente acariciar, com amor e compaixão, com fascínio, o níveo e silente frio, para da África afagar, com amor e com fervor, com tormento e compaixão, com doçura e com ternura, com deleite e comoção, o ébano primacial das origens, o riso resiliente, o ritmo contagiante, a alegria explodindo derradeira ante os muitos abismos, com os muitos renascimentos, para das Américas inocular-me e saturar-me com ardor e com horror, com amor e com deleite dos ritmos novos da música e da palavra, dolorosas, hipopeicas, canibalescas, heroicas, erguendo-se com a memória da verticalidade dos negros escravizados e dos povos índios nativos dizimados, soerguendo-se com as novas feições sedentárias dos povos naturalizados, para da Ásia saudar, com amor e com tremor, com espanto, o verbo e o labor fraturantes da sabedoria milenar, do sofrimento antiquíssimo, para da Oceania imaginar, com amor e com fulgor, com expectativa, a vindoura vibração, a almejada comunhão, na conjugação do rosto puro, ancestral, autóctone, aborígene, com o rosto rude, nativizado dos antigos esbulhadores da terra sacra imensa, com o rosto púbero recente dos novos imigrantes na terra farta, acolhedora, para do mundo escrutar com amor e sem pudor, com orgulho e admiração, os rostos vários da fraternidade, as muitas pulsações, as muitas respirações da cólera e da indignação. Hoje sei que sou um simples signo de Adão e Eva e do seu Éden pétreo no Pico de Antônio. E termina assim o poema com Pico de Antônio, que, como sabem, é o monte mais alto da ilha de Santiago, mas à volta do qual tem havido muito mal entendido. Em Cabo Verde, nos documentos oficiais, fala-se de Pico de Antônia, mas isso é uma falsidade. O nome verdadeiro do pico, de Pico Antônio, aliás, vê-se isso em crioulo. Em crioulo é Pico Antônio, é Pico de Antônia, de Antônio, Pico de Antônio. Porquê? Porque é uma homenagem ao descobridor ou ao descobridor mais importante de Cabo Verde e da ilha de Santiago, que é o António da Noli. E então, o António da Noli, foi ele que o principal responsável do achamento de Cabo Verde, como se diz, mas também do povoamento
de Cabo Verde, que, como sabem, começou pela Ilha de Santiago e depois, logo a seguir, pela Ilha do Fogo, e foi o António Danoli o responsável por isso, digamos, com os aspectos positivos e as tragédias inerentes, já que o povoamento foi feito com colonos genoveses e portugueses, mas com escravos trazidos do continente africano, naquelas condições, digamos, desumanas da altura. Mas, durante as celebrações do meio milénio do achamento de Cabo Verde, das comemorações oficiais, portanto, mobilizou-se uma quantidade de intelectuais, de escritores e etc., para ocultar o papel de António Danoli no achamento, no descobrimento, na descoberta de Cabo Verde, utilizem o termo que quiserem, para se dar exclusivo destaque a Diogo Gomes. A Diogo Gomes, por isso é que há aquela estátua gigantesca de Diogo Gomes na cidade da Praia, que, se não me engano, foi inaugurada, portanto, em 1960, ainda no tempo colonial, e não se falou nunca mais de António Danoli. E claro que os historiadores falam dele, mas em termos de comemorações oficiais não se falou dele. É evidente, parece que Diogo Gomes também teve um papel nessa façanha histórica e epopeica, né, dos descobrimentos e do descobrimento de Cabo Verde, tanto mais que António Danoli era um estrangeiro, era um genovês, um italiano, e tinha que ser acompanhado por um português. E o português que parece ter acompanhado António Danoli nessa altura é exatamente o Diogo Gomes. Portanto, o Diogo Gomes teve um papel, mas não creio que tenha desempenhado o papel mais importante. Tanto mais que a Ilha de Santiago foi doada a António Danoli para o povoamento. E essas doações só acontecem com quem descobriu as terras ainda desconhecidas para os europeus, não é verdade? Por isso não tem lógica doar-se a Ilha de Santiago a António Danoli se não foi ele o verdadeiro descobridor, e como aconteceu com Diogo Afonso, português, que descobriu algumas das ilhas a norte e a Ilha Brava, e que depois ficou com a capitania do norte, de Alcatrazes, enquanto que António Danoli ficou com a capitania do sul, onde está situada a Cidade Velha, e que teve o desenvolvimento que se conhece. Tanto mais que Diogo Afonso parece que na altura estava mais ligado à Ilha da Madeira, ao povoamento da Madeira. Pouco tempo deve ter passado em Cabo Verde, né? E daí o realce maior ainda do papel de António Danoli para a história, para aquela hora inicial de que fala Jorge Barbosa no poema Prelúdio, e que Jorge Barbosa diz que foi de desventura para todos nós, de desventura que ainda perdura, né? E que, de certa forma, acabou com a segunda hora inicial, que foi a hora da nossa independência política. Pronto, dito este poema que, de alguma forma,
retrata a minha visão da humanidade nas suas várias pertenças continentais e até históricas. Esse poema que significa, portanto, um sinal de profunda humanidade e de profunda comunhão com todas as criaturas humanas do mundo ou das criaturas humanas de todo o mundo. Não só humanas, mas também as outras. Obrigado por essa oportunidade de falar tão circunstancialmente, não da minha poesia, isso mais diretamente, isso é trabalho dos estudiosos, mas do meu percurso, do eu civil que sustenta, digamos, a minha poesia, que sustenta os nomes que dão a cara para a minha poesia. Obrigado. Obrigado, Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal, que aproveito também para felicitar pelo excelente trabalho que tem feito.